E hoje eu te revelo 5 erros que te impedem de emagrecer. Você já tentou emagrecer várias vezes, começou super motivada e depois o que aconteceu? Voltou para o mesmo ponto. Acertei, não é mesmo? E se isso aconteceu com você, deixa eu te dizer uma coisa importante. Sabe que talvez o problema não é que você não teve força de vontade? Talvez esteja cometendo erros que quase todo mundo comete. E eu, como uma profissional da área da nutrição, eu posso afirmar com segurança. A maioria das pessoas, ela não fracassa no emagrecimento por incapacidade, mas ela acaba usando estratégias que sabotam o próprio metabolismo. Sabe o que mais? Desregulando assim a fome e criando um ciclo de restrição e de culpa. E hoje eu vou te mostrar os 5 erros mais comuns que impedem um emagrecimento de acontecer e que pode estar travando o seu resultado sem que você perceba. Então vamos lá. O primeiro erro: cortar a comida demais. Isso mesmo. A pessoa ela decide começar a dieta e faz o quê? Corta o arroz, o pão, o jantar, corta o prazer, começa a viver à base de salada, frango e reduz drasticamente as calorias, passando a semana inteira sentindo fome. Só que o corpo, ele não entende isso como um projeto de verão. Ele entende como uma ameaça. Sabe por quê? O nosso organismo, ele foi programado biologicamente para sobreviver à escassez. E quando você reduz a comida de forma exagerada, o corpo ele ativa um mecanismo de defesa. Então, o que ele faz? Ele diminui o seu gasto energético, reduzindo assim o metabolismo basal, aumentando também os hormônios da fome e reduzindo assim os sinais da saciedade. E o que acontece depois de alguns dias ou semanas? A fome aumenta e a vontade por doce aumenta. Também aumenta, sabe o quê? A compulsão, porque ela aparece. E quando a pessoa não aguenta mais e exagera, acontece o quê? O sentimento de culpa. E daí o ciclo recomeça. E eu falo uma coisa para vocês, isso é fisiológico. Agora, o segundo erro, focar só na balança. A balança, ela sobe 500 gramas e a pessoa já pensa, estraguei tudo. Mas ninguém ganha meio quilo de gordura de um dia para o outro. Para isso acontecer, seria necessário um superávit calórico muito alto e mantido. E aí, o que acontece? É normal o peso oscilar também por questão de retenção líquida, por fase do ciclo menstrual, devido à inflamação, ao estresse, à qualidade do sono, ao funcionamento intestinal. Viu como são vários os fatores? Bom, emagrecimento, ele não é linear. Quem vive refém de balança, vive emocionalmente instável, porque a balança, ela é uma ferramenta, ela não é ali um veredito. Terceiro erro, querer resultado rápido demais. Quero perder 10 quilos em um mês. Mas calma aí, quanto tempo você levou para ganhar esse pezinho aí? Meses, anos, não é isso? Bom, o corpo ele não muda na velocidade da sua ansiedade. Quando o foco é rapidez, a estratégia, ela costuma ser muito radical. E o radical, ele não é sustentável, porque dietas extremamente restritivas até podem gerar perda rápida de peso, mas a grande parte é aquela massa magra, ou seja, perda de músculos, e ninguém quer perder músculo. Depois o peso volta e muitas vezes volta até maior. E os músculos, será que eles voltam? Bom, o que constrói resultado duradouro é a consistência e não a pressa. O quarto erro, achar que é força de vontade. Bom, emagrecimento não é só disciplina, é estratégia, é ambiente, é organização. Não é só questão de força de vontade, tem que ter tudo isso ali, ó, juntinho, casadinho. Agora, se a sua casa ela está cheia de alimentos ultraprocessados, se você está dormindo mal, se vive sob um estresse intenso, constante, se passa o dia inteiro sentada, não é simplesmente querer mais. O ambiente, ele molda o comportamento. E a neurociência mostra que decisões alimentares são altamente influenciadas por estímulos visuais. Sabe aquela coisa bem disponível ali? Estado emocional. E força de vontade é um recurso, mas muitas das vezes bem limitado. Por quê? Quando se fala em conhecimento, estratégias corretas, aí sim estamos falando de algo muito mais real e certo.
Quinto erro é usar o exercício como punição. Tem gente que come e já pensa, agora eu vou ter que queimar isso. Bom, até aí, tudo bem. Até mesmo porque a gente sabe que movimento é saúde metabólica, é regulação hormonal, é melhora da sensibilidade à insulina, é até mesmo a questão da preservação da massa muscular. Mas o exagero, gente, usá-lo como castigo, isso é compensação e não dura, não vira constância. Agora, quando ele vira parte do seu dia a dia, da sua identidade, do cuidado com o corpo, ele se mantém, entende? Agora, sério, tem gente que cresceu ouvindo que precisava raspar o prato, tem gente que aprendeu que doce é recompensa, tem gente que usa a comida como anestesia emocional. E ignorar isso é tratar o emagrecimento de forma muito superficial. Porque emagrecer não é só fechar a boca e extrapolar no exercício físico. É entender como o seu metabolismo funciona, como os seus hormônios respondem, como a sua rotina interfere, como suas emoções e como elas impactam nas suas escolhas. E se você sente que está sempre voltando para o mesmo ponto, talvez não seja falta de capacidade, talvez esteja faltando estratégias personalizadas. Porque quando a estratégia ela é correta, o processo ele fica mais leve. E quando o processo é leve, ele se torna sustentável. Se torna, sabe o quê? Um estilo de vida, sabe? Um estilo de vida em que você aprende a comer para suprir as suas necessidades diárias. É bem isso. E eu te deixo uma pergunta final. Você está tentando emagrecer, brigando contra o seu corpo ou aprendendo a trabalhar a favor dele? Porque a diferença entre essas duas posturas muda completamente o resultado. E é exatamente isso que eu estou buscando mostrar aqui para você. Bom, e se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com alguém que precisa compreender melhor como que acontece realmente o processo de emagrecimento. E me acompanhe para mais conteúdos como este. Até a próxima. Tchau, tchau!